Abramos nossas Bíblias no Salmo 51. O Salmo de número 51. E nós leremos esses 19 versículos com o propósito de edificação e instrução da nossa vida, da parte do Senhor, o nosso Deus, nessa noite. Salmo de número 51. E se você puder, como sempre peço, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Acharam, meus irmãos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oremos mais uma vez. Senhor Santo, na tua presença nos encontramos aqui nesta noite. Eis o teu povo, Senhor, a tua igreja. E o que te pedimos agora, que por tua misericórdia fales conosco mais uma vez. Que o teu Espírito ilumine a tua palavra, dando-nos a instrução devida, oportuna, que o Senhor quer nos dizer. Não atente para um instrumento, ou para nossa limitação em compreender, mas conhecemos a ti, sabemos que és um Pai de amor e gracioso, e que falas ao teu rebanho, e que chama o teu povo a segui-lo. Confiados em ti, cremos que seremos instruídos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcas de um coração arrependido, evidências de um coração quebrantado. Depois que o pecado entrou no mundo, existe uma característica que lhe é muito peculiar, ou que é própria de cada ser humano: um coração endurecido. A dureza de coração foi por vezes confrontada, censurada pelo próprio Deus, que chamou o seu povo de coração duro. Não é debalde que existe uma promessa pelo profeta Ezequiel, que Deus transformaria o coração de pedra daquele povo e poria neles um coração de carne. Nós sabemos que isto não é literal. Ninguém daquele povo possuía um coração de pedra. Mas de fato e verdade era um coração endurecido pelas marcas do pecado. E somente o Espírito Santo de Deus é que pode trazer quebrantamento para o coração do homem endurecido. Há evidências a toda volta, em todo tempo. Os noticiários nos revelam que a humanidade está com o coração endurecido. Trata o seu semelhante pior do que um descarte humano. Não há amor, não há compaixão, não há misericórdia.
Quando se fala sobre os valores de Deus, as pessoas rejeitam, abominam, rilham os seus dentes contra a verdade de Deus, odeiam o seu Criador declaradamente por causa da dureza dos seus corações. E nós que aqui estamos, nesta noite, neste culto, não estamos imunes à dureza de coração. Nós não estamos imunes a termos o nosso coração petrificado pelas marcas do pecado, pela vida que caminha e pouco a pouco vai se afastando de Deus, que colocou o seu pé no laço do passarinheiro e por ele foi enredado e lá ficou. Nós estamos diante de um salmo de Davi. E quando você lê o cabeçalho desse salmo, perceberá que é o salmo de Davi composto por este homem, depois que o profeta Natã o confronta. E qual é o contexto que você conhece? Davi possuiu uma mulher que não era sua, se deitou com ela, pecou gravemente contra o Senhor. Não bastasse o pecado de adultério, não bastasse a violência que Davi comete por ser rei e pegar uma mulher que não era sua e possuí-la, Davi tenta usar do seu poder de artimanhas pessoais para esconder o seu pecado. Manda chamar o esposo dela da guerra para casa. Quem sabe assim ele volta para casa, deita-se com a sua esposa e se ela engravidar ninguém vai saber que é filho do rei. Mas aquele homem tinha mais honra do que o próprio rei. Diz, não, eu não posso ir para minha casa. Os meus companheiros de batalha estão lá lutando. Então o rei não tem outra alternativa e manda o seu general dizendo, uma mensagem a ele dizendo, olha, põe Urias na frente da batalha. Assim Urias vai estar mais vulnerável a morrer. Urias morre. Davi traz a mulher para si e diz, bom, agora tudo se resolveu. Mas Davi, que tem nesse momento o seu coração petrificado pelo pecado, esquece que Deus tudo vê. Esquece que, a despeito de tentarmos os nossos jeitinhos, as nossas fórmulas, os nossos métodos, os nossos atalhos, Deus tudo vê e conhece. E quando Natã se apresenta diante do rei Davi e conta-lhe uma parábola, o rei com o seu senso de justiça, olhando para o outro, diz assim, este homem merece juízo, vamos resolver a questão. Então Natã, profeticamente, olha nos olhos de Davi e lhe diz uma frase, este homem é tu, ó rei. Veja como o nosso pecado cometido por outros é tão cruel, não é verdade? Quando a dureza está no coração alheio, é tão feio, é tão horrendo, é tão horripilante. Mas quando está na nossa vida, então Davi cai em si, que ele era aquele grande homem com muitas ovelhinhas que tomou do outro que tinha uma só. Mas há algo belo nesse texto. Neste confronto do profeta Natã, Natã diz assim, Deus já te perdoou. Você não estará imune às consequências. Virão duras consequências ao reino, mas Deus já te perdoou. E certo deste perdão, e convicto da graça de um Deus que ele conhecia, Davi compõe esse salmo, agora com o seu coração quebrantado, agora com a sua vida moída, dilacerada pela providência de Deus, por uma graça que fere antes de curar, que confronta, que derriba antes de erigir. Davi agora está entendendo que Deus o amassara para chamá-lo ao arrependimento. Eu e você precisamos de um coração arrependido. Faço mais um adendo ainda a propósito de introdução. A mensagem do Evangelho não é aceite Jesus porque Ele te ama. A mensagem da pregação do Evangelho, que consta na pregação de João Batista, de Jesus Cristo, dos apóstolos ainda enviados no ministério terreno de Jesus, e após a ascensão de Cristo é uma só: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. João Batista proclamou dizendo, arrependam-se, raça de víboras. E Jesus continuou dizendo, se arrependam porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa semana eu lia Marcos em casa, e lá no capítulo 6, para você conferir depois. Jesus os envia e eles dizem assim, os discípulos então saem a pregar a todos o arrependimento. Quando o Espírito desce em Atos dos Apóstolos, Pedro prega seu primeiro sermão dizendo, arrependam-se e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Meu irmão, escute bem, nós precisamos de arrependimento. A nossa igreja precisa de arrependimento.
Jonathan Edwards, que foi o pai do avivamento americano, um instrumento que Deus usara, ele escreveu certa vez dizendo: eu preciso me arrepender do meu arrependimento. O nosso arrependimento por vezes é tão raso. Já fez isso? Como eu já fiz. Hora da oração da contrição, você baixa a cabeça, não pensou nada com nada, não orou, acabou, vai para o novo cântico e você nem sequer orou no momento de contrição que deveria orar. Arrependimento é a necessidade da igreja atual. Nós não precisamos de mais show, de mais luzes, de mais movimentos, de mais programações, de mais redes sociais, de mais brilho. Nós precisamos de arrependimento diante do Deus que tudo vê. Nós precisamos, irmãos, notadamente, de um arrependimento genuíno, não momentâneo, não gerado por emoções carnais, mas por uma visitação do Espírito de Deus que ponha-nos todos de joelhos diante dele. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, é uma necessidade. Sempre que Deus visitou em toda a história da igreja, desde o Antigo Testamento, o povo em avivamento, o avivamento foi precedido por um profundo senso de pecado, por um profundo desejo de arrependimento. Guarde isso em seu coração. Antes do avivamento, é necessário profundo arrependimento. Antes de qualquer movimento de Deus na nossa vida, Deus nos levará a nos arrependermos dos nossos pecados. Um coração arrependido nos ensina grandes verdades. Mas eu preciso dizer aos irmãos que um coração arrependido só é possível mediante a ação do Espírito Santo. A gente pode passar horas falando sobre isso. E o pecador que não tiver a visitação do Espírito Santo, ele vai ficar bravo. Ele fica irritado com a mensagem. É só a ação do Espírito de Deus que vai trazer a nós esse senso profundo e que nos leva ao arrependimento. E a primeira verdade que eu destaco aqui em marcas de um coração arrependido, leiamos juntos lá. Reconhece. A primeira marca, a primeira evidência que está muito clara aqui na exposição deste salmo, ele começa rogando o perdão a Deus. Ele começa rogando as misericórdias. Mas veja, está marcado de 3 a 5, mas na verdade começa de 1 a 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. São 3 sinônimos para a mesma coisa, pecado diante de Deus. No versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos juntos ao versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi só está entendendo a gravidade do seu pecado depois de um confronto profundo de Deus. Esse salmo é belo, é muito bonito, nós usamos em momentos de contrição. Mas ele não tem consciência da profundidade do seu pecado até que o profeta fale. Nós precisamos, irmãos, entender que um coração genuinamente arrependido não justifica pecado. Ele não está dando algum tipo de explicação para dizer por que ele é pecador. Ele diz: eu nasci em pecado, pecado é a minha vida, eu peco diante dos teus olhos, transgressões, iniquidades e pecados estão diante do Senhor. A primeira coisa para o arrependimento, irmão, não é pensar assim: Deus, se eu me arrepender, o Senhor me livra da consequência. Já percebeu isso? Não. A gente, quando é confrontado por Deus em algum pecado, nós estamos mais preocupados com a vergonha pelos outros, com as consequências nos outros, do que nós fizemos diante do coração de Deus. E aí você olha o texto e Davi está dizendo assim: eu pequei contra ti somente. Aí você fala: não, Davi, está errado. Como assim? Davi, você pecou contra Urias e Batseba, você pecou contra o seu reino, você pecou traindo o seu exército, você enganou uma nação, você pecou contra as suas esposas, você pecou contra muita gente. Mas o que Davi está nos mostrando é que todo pecado, em absoluto, é uma ofensa a Deus. Todo pecado na nossa vida é uma ofensa ao Senhor. Ah, mas eu ofendi minha mulher em casa e vou para a igreja orar. Meu irmão, esqueceu disso? Você pecou contra Deus.
Ah, mas eu fui grosseiro com alguém, mas ficou para lá, eu estou agora adorando a Deus. Não, 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 não. Você quando pecou contra alguém, você pecou contra o Senhor. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Isso pode parecer estranho para nós. O trabalhador que trata mal o seu colega pega contra o Senhor. O irmão que despreza o seu semelhante peca contra o Senhor. Nós que negligenciamos de fazer o bem, pecamos contra o Senhor. Um coração arrependido está notoriamente vendo os seus pecados. Ah, irmãos, se Deus nos desse conhecer a profundidade dos nossos pecados. O reconhecimento genuinamente. Nossa geração está em crise espiritual, porque nós deixamos de chamar pecado pelo seu nome. Nós usamos um monte de desculpa. Nós ficamos atribuindo ao pecado um monte de coisa. E damos apelidos bonitinhos para ele, para não dizer assim, não, nós pecamos mesmo. O avarento está dizendo que ele é organizado, não é avareza mesmo, você ama o dinheiro. Você está dando outras desculpas só para não reconhecer o que a Bíblia diz. Avarento, converta-se do seu pecado, do amor ao dinheiro. A gente é orgulhoso e diz, não, é porque eu tenho autopreservação. Não, é orgulho. A Bíblia chama isso de orgulho. Você precisa colocar aos pés de Jesus. Não dê desculpas para o seu pecado, não se engane. Peça, irmãos, eu orei por isso e orarei mais uma vez. Peça que a luz do Espírito Santo brilhe sobre nós nessa noite e nos traga um senso profundo dos nossos pecados. Chega, irmãos, de ficar brincando de crente. Chega de ficar fazendo uma de frequentador de templo aos domingos, gente. Se nós não confessarmos os nossos pecados genuinamente ao Senhor, nossa vida não mudará. Ah, mas o mundo mudou. O Senhor continua chamando pecado pelo seu nome. Mas as pessoas aceitaram. As pessoas, irmãos, estão sendo levadas pela correnteza das trevas. O que Deus chama de pecado continua sendo pecado. 3 verdades que eu destaquei aqui, irmãos. A primeira, nesse ponto, é que nós temos que reconhecer o nosso pecado. A segunda é que todo pecado é contra Deus. E a terceira está no versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Jamais se esqueça de sua disposição para pecar. O apóstolo Paulo nos lembra, quem está de pé, cuide para que não... Quando a gente lê a história de Davi, a gente fala, que coisa feia que Davi fez. Ô, irmãos, eu e você estamos com a mesma sujeição a isso, se o Espírito Santo não cuidar de nós. O Pedrão, uma vez, estava lá todo arrogante, soberbo, era o primeiro, brigava, fazia, acontecia. Não, senhor vai morrer nada, eu vou contigo, vou até o fim. Aí um dia Jesus espelhou Pedro, deixa eu te contar um negócio. O diabo pediu para cirandar você como trigo. Já viu arroz amassado no pilão, quem é da roça? Já viu trigo amassado? Amassar você todinho. Mas eu roguei para que isso não acontecesse. Não seja soberbo. Você está de pé porque o Senhor te preserva. Nós somos fracos espiritualmente. Se o Senhor não preservar a nossa vida, nós caímos. Não nos esqueçamos, irmãos, que nós estamos sujeitos ao pecado. Vencemos ele hoje, irmãos. Está no portão nos esperando já. Todos os dias. Nós precisamos constantemente rogar a Deus vitória sobre o pecado. Atenção, seu inimigo não é seu esposo, por mais que ele perturbe a sua cabeça, não é. Sua esposa não é sua inimiga. O seu chefe, por mais difícil que seja, não é seu inimigo. Os seus irmãos em Cristo não são os seus inimigos. Existe Satanás, que é o seu inimigo, existe o mundo e existe a carne que pulsa em você e que está querendo te levar para longe de Deus todo o tempo. Então lute contra estes inimigos com armas espirituais. Nós cantamos aqui repetidas vezes, lutamos com armas da fé. Será? O pecado está diante de Davi. Irmãos, se o pecado derrubou Davi, o homem segundo o coração de Deus, enredou Salomão, o homem mais sábio da terra, deu uma rasteira em Sansão, o valente, forte. Onde nós estamos nessa história? Você acha mesmo que nós estamos livres se não for a graça de Deus? Marca de um coração arrependido, reconhece o pecado. Quando Deus mostrar o seu pecado, não é fácil não, gente, a gente não gosta não. Mas quando Deus mostrar o seu pecado, reconheça diante dele que é pecado. Davi não está preocupado com o que vai acontecer, ele tem uma conversa com Natã.
sobre a escolha da consequência do pecado. Mas, irmão querido, deixa eu te falar uma coisa. A vergonha que a gente sente por algum momento, ter o nosso pecado exposto, não se compara com a visitação da graça, da restauração, do perdão de Deus sobre nós. O diabo está querendo enganar a gente, falar assim, não, mantém escondidinho aí, ninguém tem nada a ver com isso. Não, irmão, pecado morre na luz, traz para a luz que ele morre. E quando a gente expõe o nosso pecado, a vergonha não se compara com a visitação do Senhor, com a restauração, com a liberdade que nós temos em Cristo, com lançar os nossos fardos diante do Senhor. Confesse as suas faltas a Deus, peça a graça do Senhor, diga ao Senhor, Senhor, eu quero um coração arrependido, eu quero um coração quebrantado, eu quero uma vida que reconhece que o Senhor é o meu Deus. Eu quero, Senhor. Eu não quero viver enredado pelo engano, pelas trevas que tão de perto nos cercam. E a segunda verdade, a segunda marca de um coração genuinamente arrependido, é que ele não quer apenas perdão. Todo coração arrependido clama por perdão. Sim ou não, irmãos? Pode responder, está calor, mas dá para falar ainda, né? Todo coração arrependido quer perdão, sim ou não? Mas uma outra consequência, ato contínuo. O coração que quer perdão, quer também transformação. O coração que não se arrependeu, ele só quer perdão, porque ele quer pecar de novo. Ele só quer misericórdia para não ter condenação, mas ele não quer transformação. Ele não quer sair da lama do pecado. Mas Davi está mostrando para nós, no segundo ponto, que almeja genuinamente uma transformação. Veja lá no versículo 7. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O que é isso? Desejo de ser limpo. Versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, vamos juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Num livro maravilhoso do nosso missionário Ronaldo Lidório, eu destaquei uma frase, o nome do livro é Liderança e Integridade. Um dos melhores livros que eu já li sobre liderança. Ele diz o seguinte: a grande diferença entre sinceridade e integridade é a obediência. Enquanto a primeira reconhece as suas falhas e erros, a sinceridade reconhece. Não, eu errei mesmo, eu falhei. A segunda se contorce, incomodada por conserto e transformação. A integridade vai além da sinceridade. Você não está apenas reconhecendo. Você encontra alguém, a pessoa fala assim, pastor, não, eu estou no pecado mesmo, minha vida está encardida, estou quebrado, e aí, vamos mudar? Não, tranquilo, quem sabe semana que vem, quem sabe no ano que vem. Um coração arrependido quer sair da condição, quer mudar, quer ser transformado. Eu falo isso aqui na nossa igreja há anos. Na hora de orar, na contrição, não ore apenas por perdão, ore também por transformação. Eu não estou apenas pedindo perdão, Senhor, eu não quero voltar semana que vem repetindo os mesmos pecados, as mesmas práticas. Irmãos, nós temos que abandonar os nossos pecados. Nós temos que crescer. Homem, preste atenção, você não pode estar envolvido em pecados da adolescência ainda. Cresça no nome de Jesus. Se sua vida espiritual não vence os pecados, não avança, meu irmão, procure com urgência ao Senhor para resolver. Porque é uma grande evidência que você está preso e que a sua vida não está avançando espiritualmente. A Bíblia diz que todo cristão, melhor, vou reformular a minha frase. A Bíblia diz que todos pecamos e que ninguém pode negar esse fato, concordam? Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos pecamos. Mas João, em sua mesma carta, diz uma coisa importante. Aquele que serve a Deus, não vive na prática do pecado. Entenderam? Nós pecamos como um acidente de percurso, não como uma prática contínua, deliberada, consciente de pecado. É diferente. O pecado para o crente é como errar a rota no GPS, é um acidente de percurso, mas não uma decisão declarada. Desejoso por transformação. Meu irmão, enquanto Deus está falando conosco, o que você está pensando aí que você pode mudar na sua vida? Sobre o que você está refletindo nessa hora que é necessário transformação? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O irmão que cantava essa música no passado, nessa época ele ainda era temente a Deus. Sabe de quem que eu estou falando, né? Cria em mim, ó Deus,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Com base nesse salmo aqui. Desejo transformação. Quem deseja perdão quer também ser transformado. Querer perdão sem transformação é irresponsabilidade. Davi está orando por perdão, mas está orando também por transformação. Eu tenho certeza, meu irmão, sem sombra de dúvida, que você quer ser perdoado. Mas a pergunta que faço a vocês: você também quer do mesmo modo ser transformado? No mesmo empenho que você ora a Deus por perdão, você também ora por transformação? Você quer mesmo abandonar os pecados que satisfazem a sua carne? Que alimentam o seu coração? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja, irmãos, que neste texto, ele está usando no versículo 12, uma expressão, ou 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. É claro que essa aplicação não vale para nós, o Novo Testamento. Quem tem a Cristo tem o Espírito de Deus. Mas no versículo 12 é algo que nós podemos atribuir aqui algum significado e aplicação. Vamos o 12 juntos? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ora, se Davi está pedindo restituição é porque ele havia perdido. Perceba, uma vida que vive afundada em pecado, ela perde a alegria espiritual. Ela para de perceber alegrias que só Deus tem a nos oferecer. Aquilo que satisfaz você é carnal. São prazeres deste mundo, passageiros, efêmeros, voláteis. Mas a alegria espiritual é para quem tem a vida restaurada por Deus. Um coração quebrantado deseja alegria espiritual. Ele diz: restitui-me a alegria da minha salvação. Irmão, lembra de quando você converteu a alegria que você tinha da sua salvação? Irmãos, isso é uma marca. Quando a gente deu discipulado aqui por algumas turmas, na lição sobre conversão ele fala, uma marca da conversão é a alegria. Filipe encontrou o eunuco e o eunuco seguiu o seu caminho muito jubiloso e alegre. Quando o carcereiro, em um contexto de Atos também, ele e a sua família recebem o evangelho, eles se convertem a Cristo, há muito júbilo e alegria entre a família. Irmãos, nós precisamos da alegria espiritual na nossa vida. O mundo tem dores e tristezas, mas nós temos a alegria de Cristo. E Davi está dizendo: restitui-me a alegria da minha salvação. Cristão, em nome de Jesus, peça a Deus a alegria no Espírito. Uma alegria da salvação. Quando você olha para as coisas do mundo, talvez você seja alguém que não tenha tudo o que deseja. Lhe frustre por algo. Mas é porque nós não estamos calibrando a nossa percepção. Nós temos a Jesus. Nós temos a salvação. E essa maior alegria que podemos ter. Um hino nosso sobre gratidão fala: eu te agradeço. É o 62, se eu não estou enganado. Mas ele diz: primeiro pela salvação em meu Jesus. Salvação, a alegria que a gente tem. Irmão, eu oro para que o Senhor, Deus, coloque no seu coração, te visite nesta noite e te devolva a alegria do Espírito. Te traga a alegria da salvação em Cristo. Nós celebramos no domingo a alegria da salvação em Jesus. Levante os seus olhos a Deus. Você desfruta da alegria da salvação? Eu vou fazer essa pergunta com bastante ênfase, preste atenção. Você desfruta da alegria da salvação ou a prática do pecado lhe furtou isto? Se você almeja transformação, creia que o Senhor é poderoso para fazê-lo. O Espírito de Deus nos conforma à imagem de Jesus. Amém? E um terceiro aspecto de um coração quebrantado, versículos adiante, é que se propõe a testemunhar a operação da graça de Deus. Veja no versículo 12: restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Versículo 13, vamos juntos? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Veja que no versículo 14, ele também vai no final do versículo dizer: e a minha língua exaltará a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará louvores. Nós somos um testemunho ambulante da graça de Deus. Nós somos o testemunho vivo do perdão de Deus. Só pode proclamar o perdão quem foi perdoado. Só pode proclamar o amor quem foi amado.
Só proclama a bendita salvação quem um dia foi salvo por Jesus. Davi está dizendo: Senhor, na tua restauração eu direi a todos o que o Senhor é capaz de fazer. Senhor, eu sei que o Senhor perdoa pecados. Eu sei que o Senhor restaura alguém que está no monturo caído. E o Senhor, como diz no Salmo 40, coloca nos lábios dele um novo cântico. E os pés dele sobre uma rocha. Eu sei que o Senhor restaura. E o mesmo Senhor que perdoa, restaura e transforma. E o mesmo Deus que perdoa, restaura e transforma, pode me fazer testemunho para dizer para outras pessoas: nós conhecemos um Cristo que muda vidas. Nós conhecemos um Jesus que perdoa pecados. Nós conhecemos um Senhor que restaura histórias. Ah, irmãos, quando aqueles homens descem, aquele paralítico pelo teto, Jesus olha para o paralítico, a expectativa de todo mundo qual era? Ele vai curar. E o Senhor não diz isso. O Senhor diz: os teus pecados estão perdoados. E o pessoal diz assim: quem é ele que ele tem autoridade para perdoar pecado? Qual a maior necessidade que eu e você temos? De perdão. E o Senhor diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, toma o teu leito e anda. Louvado seja Deus. Como está, irmãos, o nosso empenho de proclamar Jesus? Como está o nosso empenho de anunciar as obras das mãos de Deus? Aquilo que Deus tem feito. Se você tem a genuína alegria da salvação, você não vai contar para outros? Se você tem a genuína alegria da salvação, é algo que transborda na sua vida. O bom perfume exala, e você dirá para as pessoas: anunciarei, olha só o que ele está dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Os pecadores não são mais a sua companhia, não é mais no caminho deles que você anda. Agora você está anunciando um caminho de verdade, dizendo: venham para o genuíno caminho de Deus. Há um Deus que restaura, há um Deus que muda, há um Deus que transforma. Esse coração quebrantado quer ser um testemunho. Irmãos, nós estamos muito calados, nós estamos muito tímidos com relação à nossa fé. Nós temos vergonha de anunciar para as pessoas. O nosso coração não está se enchendo de expectativa, de ânimo, de alegria, quando nós falamos em avanço missionário. E a grande evidência, irmãos, de enfermidade espiritual é quando uma igreja não quer pregar Jesus. Se a missão suprema da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, se uma igreja não proclama, pergunta aos irmãos, ela está cumprindo sua missão? Pode responder, gente. Sim ou não? Então Deus está nos chamando, irmãos, a abrir nossa boca, a falar. Ah, pastor, não fiz teologia. Ô, irmão, olha aqui o Salmo, ó. Eu vou dizer para eles que existe um Deus maravilhoso que transforma vidas. Eu sou um testemunho do que Deus pode fazer. Lembra a história do cego que foi curado? E o pessoal não queria que eles soubessem ou dissessem que Jesus o havia curado. Então eles pegam os pais dele e dizem assim: fala para nós, quem que curou ele, quem foi que curou ele, qual foi o homem que curou ele? Os pais respondem: olha, pergunta para ele já é grande, já é maior de idade, fala com ele. Eles vão lá atrás do cego e perguntam assim: fala para nós, quem te curou? Era pecador? Era pecador. Ele responde assim: eu não sei se era pecador. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Eu só sei que eu estava no lamaçal do pecado e agora eu fui restaurado. Eu estava preso nas amarras das trevas e o Senhor Jesus me libertou. Não havia sentido para a minha vida e agora eu vivo para Cristo. É isso que proclamo, é isso que digo, é isso que anuncio. Um coração, irmãos, quebrantado, se propõe a testemunhar o poder, a restauração, a graça de Deus. E por último, irmãos, veja nos versículos últimos. Vamos o 16 todos juntos. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Vamos o 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Por último, esse coração genuinamente quebrantado, arrependido, ele entende que a verdadeira adoração a Deus está na obediência ao que a sua palavra nos chama. Ora, irmãos, se você examinar esse texto friamente, sem entender o contexto, você pode ficar confuso. Porque quem que pediu o sacrifício para o povo? Pode responder. Quem que pediu o sacrifício
holocausto? O próprio Deus. Quem que pediu o que ele vai dizer no final, holocausto das ofertas queimadas e novilhos? Foi Deus. O que Davi está dizendo? Que Deus não quer o holocausto? Não. O que Davi está dizendo é que o nosso ritual religioso, que a nossa prática religiosa sem obediência é vazia. Você pode levar o sacrifício, pode trazer a oferta ao altar, pode cantar as canções afinadíssimos, você pode estar aqui constante nos cultos, se a sua vida não for um genuíno culto a Deus, Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus diz a Israel em Isaías 1 o seguinte: quem que pediu para vocês só pisardes nos meus atos? Eu estou cansado das ofertas de vocês, dos sacrifícios. Eu preguei isso num devocional recentemente. Eu estou cansado das ofertas de vocês. Deus estava cheio daquele povo, mas porque Deus não queria oferta, não era isso. Deus tinha dito que tinha que sacrificar, que tinha que vir no dia correto, que tinha que fazer as formas corretas, mas o problema é que o povo estava fazendo exteriormente. Irmãos, todos nós aqui estamos corretos do ponto de vista religioso. Viemos, sentamos, levantamos, cantamos, vai terminar, a gente se cumprimenta com um sorriso, vai para trás, toma um café e cada um segue sua semana e sua vida. Mas a pergunta do Senhor para nós é: nós temos um coração arrependido que compreende que o que o Senhor quer de nós, além das expressões religiosas, é que a gente apresente um coração quebrantado e obediente a Ele? Um coração que se quebranta diante do eterno Deus, porque senão, irmãos, o nosso culto é vazio. Senão para nada serve. Senão é uma reunião de amigos. Senão é um evento de entretenimento. Mas Davi está dizendo: o Senhor não se agrada disso, porque senão eu te daria. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Olha lá para o texto, irmãos. Qual é o sacrifício agradável a Deus? O que Deus quer? Olha no versículo 17. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Talvez as minhas mãos não alcançaram oferecer o melhor culto. Eu não consegui esteticamente oferecer a melhor oferta, comparando aqui. Mas se você estiver com o coração quebrantado diante de Deus, o Senhor recebe. Olha a conclusão do Salmo: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Restaura, Senhor, o nosso povo, e com a condução desse povo a Ti, com a obediência, então o Senhor passa agora a se agradar daquele sacrifício que o Senhor pediu. O Senhor quer de nós um espírito quebrantado, uma vida que se arrepende. Davi conclui que um coração quebrantado é a oferta que Deus quer. Uma vida obediente é a que mais louva a Deus. Quer saber qual é a adoração que Deus quer de você? Quer saber? Qual a adoração que Deus requer de nós? Uma vida obediente, um coração quebrantado. Nós não precisamos buscar segredos, precisamos descobrir com ninguém, em eventos, em lugares diferentes. Nós não precisamos subir, como eu disse aqui recentemente, o Morro do Sabó, para descobrir o que Deus quer de nós. Está aqui na sua palavra. O que Deus quer de nós é um espírito quebrantado, é uma adoração obediente. O que Deus sempre pediu ao seu povo é isso, irmãos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que Deus nos conceda um coração arrependido. Que Deus lance luz a começar em mim, irmãos. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Ai daqueles que ensinam, porque sobre os mestres virá redobrado juízo. Não ore para que Deus me dê posses. Não ore para que Deus me conceda conforto. Ore para que Deus me dê sempre um coração fiel e quebrantado a Ele. Eu oro para que você tenha um coração fiel e quebrantado ao Senhor. Eu oro para que a nossa igreja tenha disposição em se arrepender. Seja pronta a confessar. Seja pronta a reconhecer diante de Deus e a ser transformada por Ele. Meu irmão, o Espírito Santo te traga incômodo sobre os seus pecados. Lance a luz que te faça enxergar as mazelas da sua alma que precisam ser confessadas diante dele. Que o Senhor te traga um pleno entendimento dos seus pecados, não dos outros, não das pessoas, esses são fáceis de notar,
mas que o Senhor mostre o que está dentro do seu coração. Que você não se esqueça da sua propensão ao pecado. Que você se lembre que aquele que Deus perdoa, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura. Que você se lembre que aquele que Deus perdoa e restaura, Ele transforma num instrumento para anunciar a outras vidas o poder da salvação. Que esse coração arrependido reconhece que o verdadeiro culto começa aqui, antes daqui, começa aqui. Que Deus nos dê uma vida obediente a Ele. Amém? Irmãos, é algo que a gente não faz costumeiramente aqui, mas se você tiver saúde para fazê-lo, eu queria convidar, sem constranger ninguém, aqui dobremos os nossos joelhos, no seu lugar. Que você dobre os seus joelhos e nós vamos falar com Deus nesta hora. Vamos orar para que Deus nos dê um coração arrependido, irmãos. Vamos orar para que Deus nos dê um coração quebrantado. Ó Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque nós reconhecemos que somos pecadores, que os nossos pecados estão diante do Senhor, que o Senhor tudo vê e contempla, e que ainda que tentemos com as nossas forças ocultá-los, eles estão diante dos Teus olhos. Mas da mesma forma, do mesmo modo que o Senhor restaurou a vida de Davi, a graça sobre nós e a restauração. Nos dê um coração quebrantado, Senhor, nos dê um espírito contrito, nos dê um espírito pronto a reconhecer que nós precisamos ser transformados. É de joelhos que a nossa igreja entenderá e receberá a visitação do Senhor para avançar. Senhor, enquanto eu oro, Deus, meus irmãos, quebrantamento. Visita-nos com Teu Espírito Santo para que contemplemos, Senhor, a Tua bondade e enxerguemos as nossas faltas, as nossas iniquidades, sem justificá-las, mas apenas reconhecê-las. Somos pecadores. Restaura, Senhor, histórias aqui. Nesse momento que esse irmão dobra os joelhos, por favor, Senhor, liberta ele desta prática, deste pecado. Liberta, Senhor, esta serva, liberta este servo. Traz a nós uma visitação, Senhor. Que este filho Teu lance este pecado na luz para ser restaurado, perdoado pela boa mão do Senhor. Nos dá, Senhor, um coração pronto a anunciar a Tua bondade. Faz de nossa igreja uma igreja genuinamente missionária, proclamadora do Evangelho. Levanta evangelistas aqui, Senhor. Irmãs, irmãos que vão para o seu trabalho e vão falar de Jesus e vão dizer para as pessoas que creem num Deus que muda, que alcança vidas, que transforma histórias, que restaura e que, sobretudo, enviou Jesus para nos trazer vida. Nos ensina que o nosso culto começa na obediência. Começa, Deus, na vida que Te honra, aonde o Senhor nos chamou a ser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nos dê, Senhor, nos dê este coração. Se o nosso coração estiver petrificado, Senhor, quebranta ele. Vem com Teu Espírito agora e dá-nos um coração de carne, quebrantado, transformado, mudado pela boa mão do Senhor, em nome de Jesus. Para que sejamos um no Senhor, a começar em nós, quebra corações. Quebranta a nossa vida, a começar em mim, quebra corações, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.